Então, como aplicar a prática ao longo de toda a vida? O texto raiz diz: a essência da instrução, em suma, é a aplicação das cinco forças. E que cinco forças são essas? A gente já viu isso en passant em algum outro texto passado, e hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho mais acerca, né, no que são essas cinco forças. Então, essa seria a essência da instrução, em termos de como aplicar a prática ao longo de toda a vida. Se queremos introjetar essa prática Lojong nas nossas vidas, então devemos, ou melhor, sugere-se a aplicação dessas cinco forças. As cinco forças são as seguintes. A primeira é a força do ímpeto. A força do ímpeto, ela consiste em criar um ímpeto poderoso na mente, pensando repetidas vezes, de agora em diante, durante este mês, este ano, durante toda a minha vida e até atingir a iluminação, nunca me separarei dos dois tipos de bodhicitta. Esse ímpeto, que outras palavras a gente poderia pensar aqui como sinônimo para ímpeto? É claro que a gente pode relacionar com a paramita virya, embora não seja exatamente a palavra usada aqui, mas tem tudo a ver com essa paramita. A gente pode relacionar com a paramita virya porque virya é energia. É a paramita, é a perfeição, a virtude da reta energia. Mas além da paramita virya, nós também podemos associar ímpeto à ideia de motivação, né? E para ter motivação tem que ter convicção, que às vezes também a gente vê traduzido como fé nos textos. Então, se a pessoa não tiver convicção, ela não vai ter muito ímpeto. É essencial para que haja esse ímpeto, né, para que eu me comprometa com essa ideia de que de agora em diante, durante este mês, este ano, durante toda a minha vida e até atingir a iluminação, nunca me separarei dos dois tipos de bodhicitta. É imprescindível que eu tenha convicção em bodhicitta, que eu tenha convicção no Mahayana, que eu tenha convicção no caminho. Então, recapitulando aqui, os dois tipos de bodhicitta, claro, né? Nós temos aquela bodhicitta que é a bodhicitta de aspiração, né? Que é uma aspiração, é uma intenção altruísta, que é aquele primeiro nível de bodhicitta, e que é aquele bodhicitta que significa o compromisso e o ideal de buscar o Mahayana, de buscar o grande veículo, de buscar a senda do Bodhisattva para auxiliar todos os seres. É quando há aquele vislumbre de altruísmo em nós. Ainda não é um altruísmo de fato, mas aquele vislumbre vem, né? E nós temos isso ao longo das nossas vidas, esses vislumbres momentâneos. E é claro que aqui, nesse contexto budista, é quando vem então essa intuição junto a uma intenção de beneficiar a todos os seres. E que está ligada, claro, a um senso de uma conexão profunda com todos os seres. Isso vai se aprofundar conforme também esse senso de interconexão, de ligação com os outros seres, isso se aprofunda conforme a gente também se aprofunda no tópico do vazio de existência inerente. Conforme a gente se aprofunda em Shunya. E aí, a partir daí, o eu vai perdendo cada vez mais lugar, e cada vez mais, então, esse senso de conexão toma conta de nós, esse senso de interdependência, ou essa perspectiva, esse estado de consciência, essa intuição, ela vai se aprofundando, essa sabedoria intuitiva, prajna, vai se fortalecendo na nossa mente. Há muitas palavras que a gente pode usar aqui, discernimento também, em relação a isso. Mas a questão é que a gente tem que, então que conhecer esses dois tipos de bodhicitta, como nós temos visto aqui neste texto, em outros textos também. O primeiro nível de bodhicitta, então, que é aquela bodhicitta que é uma intenção, e o segundo nível de bodhicitta, que já é a bodhicitta realmente, às vezes traduzida como uma bodhicitta engajada,
a bodhicitta de engajamento, quando a pessoa agora de fato ela coloca aquilo em prática, quando agora de fato ela vai tornar a sua vida uma vida guiada por esse ideal, isso deixa de ser uma intenção, até que de fato a bodhicitta real, a bodhicitta última, seja alcançada, para que de fato a mente seja iluminada por essa luz dessa intuição sutil e superior, dessa intuição elevada, da luz de Bodhi. Então a mente Tita se torna então uma mente preenchida por essa luz, guiada por essa luz, uma mente de despertar, uma Bodhicitta, uma mente altruísta. Então, buscar ter esse ímpeto de que de agora em diante, durante este mês, este ano, a gente pode tentar repetir isso para nós próprios, tanto em relação ao Bodhicitta, quanto também em relação a outros ensinamentos aqui. Que eu nunca me separe dos dois tipos de Bodhicitta, que eu nunca me separe desse ideal, que eu nunca me separe do Mahayana, que eu nunca me separe da meta de auxiliar a todos os seres, que esta seja a grande meta e que isso então seja o meu norte, que isso norteie toda a minha vida, que Bodhicitta seja o meu norte. Formas alternativas aqui de dizer isso que está sendo sugerido aqui no texto, para que a gente cultive, para que a gente desenvolva essa força do ímpeto. A segunda força dessas cinco forças, a segunda delas é a força da familiarização, que consiste em treinar repetidamente os dois tipos de bodhicitta. Porque afinal, já que eu cultivo esse ímpeto de não me separar dos dois tipos de bodhicitta, eu tenho então que treinar esses dois tipos de bodhicitta. Né? Como que a gente treina os dois tipos de bodhicitta? Bom, o primeiro tipo, que se refere à intenção, esse tipo ele é treinado pelo estudo, pela reflexão e pela meditação, pelo estudo do Mahayana, dos sutras, dos tratados Abhidharma, dos textos que versam, dos tratados que versam sobre esse assunto, que é um tópico central, é o coração do Dharma Mahayana, e ao mesmo tempo refletir sobre esses ensinamentos, né? Não é simplesmente apenas passivamente absorver aquilo, li e já tá bom. Não, mas é refletir aquilo. Refletir e ver como que você pode aplicar isso na sua vida. E meditar também sobre esses ensinamentos, de modo que a sua mente fique cada vez mais colorida por esses ensinamentos, e assim a sua mente será cada vez mais focada, terá cada vez mais uma atenção plena voltada para esse assunto, uma atenção plena sobre esse assunto. É sempre bom lembrar aqui que a meditação com a qual nós lidamos aqui nessa linhagem não é uma meditação de simplesmente ficar apenas observando o fluxo dos pensamentos ou apenas observando a respiração. Há um espaço para isso, claro, né, para que possa ser possível acalmar a mente e tudo mais. Mas só isso não é o suficiente. É necessário, de fato, meditar sobre um desses tópicos, para que dessa forma a mente se transforme, para que dessa forma a mente se coloque em análise, coloque os seus próprios estados mentais em análise, para que ela coloque esses tópicos do Dharma, esses objetos virtuosos de meditação, em análise. Então, lembrando sempre que quando falamos em meditação, estamos falando de shamatha, a meditação do tranquilo permanecer, a meditação da tranquilização mental, da estabilização mental, e que tem muito a ver com a ideia propriamente de atenção plena, ou plena atenção, né, a ideia da paramita, da virtude dhyana, mas também estamos falando de um outro aspecto de dhyana, que é agora eu vou usar essa atenção que está estabilizada para o raciocínio, para o uso do pensamento alinhado com a intuição, em busca de uma compreensão intuitiva, que é Vipassana, que é a meditação analítica, que já nos conecta com
prajna também, já nos conecta com a sabedoria, já nos conecta com o discernimento. Então é sempre importante lembrar que a meditação no Mahayana, nessa linhagem aqui, ela tem esses dois aspectos: estabilização mental e meditação analítica. Então, essa é uma forma de trabalhar com bodhicitta na nossa mente. Já que bodhicitta é esse ideal, vamos então voltar a nossa mente para bodhicitta, tentar pensar em bodhicitta o tanto quanto pudermos, tentarmos ter uma contínua lembrança de bodhicitta e uma vigilância. A todo momento que surgir algum tipo de estado mental que de alguma forma perturbe esse nosso foco em bodhicitta, perturbe o nosso foco na busca por uma disposição compassiva em relação ao mundo, em relação aos demais seres. A gente vive num mundo muito estranho, né? As pessoas agora parecem que estão mais preocupadas em terem compaixão consigo mesmas. Essa questão do apego ao eu, né? Você vê as pessoas compartilhando coisas como coisas de autoajuda, e eu até entendo um pouco, porque a gente vive num mundo que todo mundo tá tão isolado e ao mesmo tempo as pessoas estão brigando entre si a todo momento por tanta picuinha, tanta bobagem, que as pessoas postam aquelas coisas, eu me perdoo, eu faço não sei o quê, eu me aceito. Tudo isso é importante, né? A gente não ter uma ojeriza a nós mesmos, mas, por outro lado, acaba ficando um foco tão excessivo no eu que isso não tem nada a ver com compaixão real, né? A compaixão em termos budistas não é uma compaixão ao meu pobre eu, não é cair em autopiedade, mas é realmente esse ímpeto e é esse ideal, essa noção e essa perspectiva de que todos os seres são Budas em potencial. Então, o ideal é que a gente haja no planeta de uma forma que promova a iluminação, a libertação de todos os seres. Só o ser humano pode se tornar um Buda? Só o ser humano pode se tornar um Buda. Mas ainda assim, podemos auxiliar os outros seres a terem vidas menos sofridas, porque a natureza Buda está lá neles também, embora ela não possa vir à maturação como pode vir no caso do ser humano. E isso é a compaixão em termos budistas, né? Não é, obviamente, pagar de bonzinho e muito menos cair em discursos de autopiedade, de ficar toda hora passando a mão na cabeça dos outros, de adular os outros, puxar saco, exagerar em elogios, nada disso. A verdadeira compaixão budista é realmente se engajar no caminho, é se engajar na senda para auxiliar os outros seres. E deve ser impessoal. Então, se familiarizar, né, ter essa força da familiarização que consiste em treinar repetidamente esses dois tipos de bodhicitta. Se a minha mente se volta para bodhicitta, naturalmente as minhas ações, além das ações de mente, as ações verbais, as ações de fala e as ações de corpo, elas também se voltarão para bodhicitta. Então, nesse sentido, a vida toda ela vai ser uma vida que vai buscar esse estilo de vida do Bodhisattva. Então é interessante a gente pensar aqui que esse treinar repetidamente os dois tipos de bodhicitta é basicamente refletir, estudar, refletir e meditar sobre bodhicitta de um lado e do outro lado, praticar as paramitas, colocar as virtudes em prática, porque isso é a ação, né? E é isso que vai trazer a bodhicitta última. Então, a partir desse momento, ela deixa de ser somente uma intenção, um ideal, se traduz em ação e pode virar algo real, né? Se a pessoa for bem sucedida nessa sua busca, nesse seu treinamento. A terceira força, e até a palavra familiarização, né? Antes da gente ir para a terceira força, familiariz- familiarização é uma palavra interessante. O Tsongkhapa, no Lambrin Chenmo, ele diz que meditação é familiarização, né? Então é interessante a gente pensar aqui que
A meditação consiste em justamente nós nos familiarizarmos com a virtude, com estados mentais, com a natureza última do eu e dos fenômenos. É a mente se tornar familiarizada com algo. Então, de novo, reforçando esse aspecto, né? A importância de nos familiarizarmos com bodhicitta. A terceira força aqui se refere à força das sementes saudáveis, que consiste em acumular mérito tanto quanto possível para que bodhicitta possa surgir e aumentar. E como que a gente acumula mérito? A gente acumula mérito por meio de ações virtuosas. Então, é bater de novo na tecla do cultivo das paramitas, das ações virtuosas, de desenvolver e cultivar as virtudes e evitar os vícios. Então, renunciar às ações não virtuosas, renunciar àquelas ações que vão ter um cunho mais egoísta, que vão causar danos, né? Aquelas ações danosas que a gente já viu bastante aquela lista de ações danosas aqui, que podem ser ações de corpo, podem ser ações de fala e podem ser ações de mente também, né? Como, por exemplo, quando a gente deseja um mal a uma outra pessoa, quando a gente cultiva a inveja ou a raiva, ou quando a gente age guiados por esses sentimentos, né? Age para realmente causar algum tipo de mal ao outro, ou quando a gente espalha o dano de uma forma verbal, causando discórdia, fofoca e daí por diante. Então, buscar sementes saudáveis, lembrando que o nosso fluxo mental ou contínuo mental, ele é um repositório de sementes, alaya vijnana, a consciência receptáculo, a consciência repositório, né, também chamada, ela é essa consciência que é como esse depósito de sementes. As nossas ações vão depositando sementes kármicas ali, samskaras, tendências, que vão, né, no seu tempo certo, dependendo de como a gente cultiva essas tendências, no seu devido tempo, elas haverão de florescer, né? Então é sempre importante lembrar aqui que quando o budismo fala em mérito, quando os textos Mahayana falam em mérito, aqui a gente está falando do karma, basicamente. Ações positivas, ações que causam bem-estar aos outros, são ações que vão gerar mérito. E ações negativas, ações destrutivas, que causam mal aos outros, guiadas pelas nossas perturbações mentais, pelos nossos vícios, são ações que geram demérito, né, que geram danos a nós, que geram karma negativo. E é uma conta complexa aqui, não tenho nem como eu querer mensurar, né, na minha própria vida. É claro que a gente pode tentar observar ao longo do nosso dia, mas a gente sempre pratica algum tipo de karma negativo enquanto nós estivermos no samsara, né? Você sempre vai dar uma olhada na rua para alguém e vai pensar, que pessoa ridícula que tá andando por aí. Isso já é um karma negativo, né? Mesmo que a gente não fale para aquela pessoa, isso já é um karma negativo. E esse é até pequeno, comparado com as coisas que as pessoas pensam no dia a dia sobre as outras. Isso até que possivelmente é um dos menores, né? Mas de qualquer forma. Então, a tendência, a ideia é a gente tentar reduzir essa nossa tendência de gerar karma negativo, de tentar refrear isso. O Lojong, né, lembrando que Lojong significa alquimia ou transmutação, toda a ideia do Lojong é basicamente isso: é nós sermos capazes de fazer essa transformação, de mudarmos essa tendência de produzirmos karma negativo e começarmos a produzir karma positivo, o que significa começar a ter bons pensamentos, pensamentos elevados em relação aos outros, né? Parar de olhar aquela pessoa que a gente acha esquisita na rua e dizer que ela é ridícula, ou pensar que ela é ridícula, mas ter um tipo de pensamento mais salutar, talvez, né? Pensar, olha, espero que aquela pessoa se liberte do samsara, né? Espero que aquela pessoa seja feliz. Coisas desse tipo, desejar o bem aos outros, se alegrar quando os outros se alegram também, né? Então,
E essa é a grande dificuldade, porque o verdadeiro campo de batalha, ele é a nossa mente. Então, como que a gente olha para as coisas, como que a gente olha para as pessoas, que é basicamente como a nossa mente se relaciona com o mundo, com os outros, com os fenômenos. Esse é o grande campo de batalha. E é ele que precisa ser transmutado. Então nós vimos aqui já essas três primeiras forças, né? A das sementes saudáveis, que possamos gerar, ou melhor, coletar sementes saudáveis, tendo bons pensamentos, boas ações de corpo, de fala e de mente. E a quarta força aqui é a força da repulsa. O que é essa força da repulsa? Isso pode até parecer um pouco estranho, porque a gente vê bastante que, não, mas a gente tem que evitar os extremos, né? Tem que evitar a aversão, assim como tem que evitar o apego. Depende do tipo de aversão, depende do tipo de apego. As palavras nos traem, até porque o português e o inglês, eles não dão conta de toda a diversidade de palavras que a gente tem em sânscrito. Mas aqui ele vai falar então nessa força da repulsa. E o que é essa repulsa aqui? Ela consiste em refletir, fazer a seguinte reflexão: sempre que ocorrerem pensamentos de autoapreço, como eles têm sido a causa de vários sofrimentos desde tempos sem início, e mesmo nesta vida, se dar conta de que eles são os responsáveis pelo nosso sofrimento. Esses pensamentos de autoapreço, isso aqui significa o apego ao eu. Como esse nosso apego ao eu, essa nossa busca apenas pelo nosso próprio benefício, como que isso tem sido de fato a causa do nosso sofrimento, embora a gente tenda a terceirizar a culpa. Lembra do que a gente viu, acredito que na reunião passada, aquela ideia de pararmos de terceirizar a culpa e jogarmos toda a culpa do nosso sofrimento num único responsável. E quem é esse único responsável? É o eu, é a ignorância. A ignorância que atribui um eu separado, que atribui um eu inerente. Este é o único culpado, o único responsável. Não são os outros, não é o planeta. Então, fazer esse tipo de transformação. E, para isso, se a gente colocar isso nesse contexto aqui das cinco forças, isso tem a ver com essa ideia de você começar, então, a repudiar esse autoapreço. Aqui eu coloquei repulsa, mas talvez agora eu até pensei, né, uma outra tradução melhor. A força do repúdio, mais do que repulsa. Repulsa, mas é eu repudiar esse autoapreço, esse apego ao eu que está dentro de mim. Então, a partir desse tipo de reflexão, né, pensar então que as ações negativas e o fracasso do Dharma se desenvolver em nós como nós gostaríamos, ou de nós avançarmos no caminho espiritual, tudo isso se deve a esse apego ao eu. Aí, do apego à separatividade. Quando eu falo apego ao eu aqui, traduza como apego à separatividade. Porque esse horizonte de separatividade que a gente percebe é a partir da ótica desse eu, desse senso de eu separado, né? Isso é o poder da ignorância. Então, pensar nesse sentido. E isso que faz com que a gente fracasse no caminho, que faz com que a gente adote ações negativas, com que a gente gere, acumule karma negativo, que vai resultar em sofrimento para nós e para os outros. Então, repudie esse apego ao eu, né? A força do repúdio. Assim, é uma forma de afastar esses pensamentos de autoapreço ou de apego ao eu. E a quinta força é a força da aspiração, que é fazer uma aspiração após cada ação virtuosa, como de agora em diante, até atingir a iluminação, que eu nunca me afaste do treinamento da dupla bodhicitta.
Então, que eu nunca me separe. Aqui até se aproxima bastante daquela primeira força que a gente viu, que é a força do ímpeto. Então, na quinta, a gente reforça esse ímpeto com a aspiração. Se eu estou com esse ímpeto agora, que eu consiga permanecer com esse ímpeto, que esse ímpeto consiga permanecer dentro de mim, que eu consiga continuar a alimentar esse ímpeto. Então, de agora em diante, até atingir a iluminação, que eu nunca me afaste do sofrimento da dupla bodhicitta, que eu possa transformar qualquer adversidade que surgir, como nós vimos, o terceiro ponto Lojong, transmutando as adversidades no caminho, e que eu possa então tornar essas adversidades um suporte para esta prática, que elas possam servir de um aprendizado para esta prática, que cada uma das perturbações que eu tenha possam se tornar cadáveres sobre os quais eu vou pisar nesse caminho. Como a gente vê em muitas imagens de deidades indianas, deidades budistas, inclusive, deidades em formas iradas, né? A gente vê isso bastante nessas deidades iradas, que é justamente elas pisando sobre cadáveres. E esses cadáveres representam as perturbações, os vícios que foram vencidos. Então, faça oferendas ao guru. Aqui está reforçando a ideia da guru yoga, né, de pensar no guru e de ofertar o seu trabalho para o guru. E as três joias, tomar refúgio nas três joias. Pensar nas três joias, voltar a mente para as três joias. Essas oferendas aqui, elas são mentais, não precisa ser algo literal, né, de eu ter que oferecer flores ou água, nem nada desse tipo. A pessoa pode fazer isso também, né, se ela sente que isso a ajuda em seu ímpeto, em sua convicção, né, mas o importante é que haja essa convicção interna e que isso seja feito principalmente mentalmente, né, de uma forma interna. Então, buscar essa conexão, essa guru yoga e as três joias, tomar refúgio em Buda, no Dharma e na Sangha espiritual. E também nos protetores do Dharma, né? Se voltar para a proteção do Dharma e pensar que o Dharma é uma joia preciosa que merece ser protegido. Ofereça tormas e faça preces para que isso aconteça. Aí já está bem no contexto também monástico tibetano, né? Onde lembre-se que no budismo Vajrayana, no Mahayana, que vai para o Tibete, que tem essa ênfase muito forte no aspecto Vajrayana, que é o aspecto tântrico, o aspecto esotérico, a gente vai ter uma série de rituais, rituais mágicos, etc. Né? Então, vai ter rituais de construção da mandala, e também vai ter rituais que serão ofertadas, tormas, né? Que são como oferendas feitas de farinha e arroz, se eu não me engano, né? Para simbolizar o apaziguamento de influências negativas, para afastar influências negativas, e fazer preces no sentido, bem nesse sentido que a gente vê aqui, né? De agora em diante, até a gente atingir a iluminação, que eu nunca me afaste do treinamento, que eu possa transformar qualquer adversidade, né, que eu possa continuar no caminho, né, que os Budas e Bodhisattvas possam continuar disponíveis para todos os seres. Isso é claro que eles vão continuar, afinal, eles têm Bodhicitta. Disse que essas cinco forças constituem uma prática que reúne tudo num único rumo. É uma sílaba e a cor dela muitas vezes é azul, né? Principalmente quando nós a visualizamos no coração. Representa o estado da mente purificada, da mente que está inseparável de sua natureza última, da mente que compreende o vazio de todas as coisas, o vazio de eu e o vazio dos fenômenos. Então, o ele representa esse estado e também a indestrutibilidade, o Vajra, o diamante dentro de nós, dentro de todos os seres. Nós temos até o mantra Om A Hum,
né? O Om, visualizado na testa, branco, que representa todo o corpo e as ações de corpo. O A, vermelho, na garganta, que representa a purificação das ações de fala. E o Rum, azul marinho, azul lápis lazuli, né? Azul marinho, no coração, representando a purificação das ações de mente. Então, corpo, fala e mente no coração. As três portas da ação, né? Que são as três portas da ação: corpo, fala e mente. O karma, ele tem esses três tipos: o karma do corpo, o karma da fala e o karma da mente. E esse é um mantra que pode ser utilizado, inclusive, para a purificação, né? Você usa esse mantra, Om Ahum, e vai imaginando que os veículos, que o corpo, a fala e a mente estão sendo purificados, né? E vai imaginando, então, essa energia da purificação se espalhando pelas 10 direções. Mas aqui, então, né, essa ideia, o Hum, também que ele é muito usado para o fechamento de uma série de mantras, como Om Mani Padme Hum, é um mantra que nós vemos aqui bastante, né, um mantra voltado para a compaixão e sempre com essa ideia, né, dessa mente que está purificada. E agora, então, ele vai entrar no tópico de como aplicar essa prática na hora da morte. Porque essas 5 forças aqui, como esse próprio ponto Lojong enfatiza, elas devem ser aplicadas ao longo de toda a vida, né? A pessoa tentar alimentar o ímpeto ao longo de toda a sua vida. A familiarização, o acúmulo de sementes saudáveis, né? A prática de ações virtuosas. Esse repúdio, o repúdio ao apego ao eu, né? Então, repudiar esse apego, isso também é algo que temos que cultivar ao longo de toda a nossa vida. E essa aspiração também, né? A todo momento, quando formos praticar, nas horas que escolhemos para praticar, fazer esse tipo de aspiração e permitir que essa aspiração cresça ao longo de nossas vidas, né? Que a gente nunca perca de vista. Mas e quando a morte chega? O que que a gente faz? Poderíamos nos perguntar sobre as instruções para a hora da morte de acordo com essa tradição. Então, o texto raiz, o texto do Geshe Chikawa, vai nos dizer: o Conselho Mahayana para a transferência envolve as mesmas 5 forças. A conduta é importante. O texto do Chikawa ele é muito sintético, né? Em geral são essas linhas curtas aqui, e aí o Togus Medzangpo vai desenvolvendo esses pontos. Quando ele fala nessa transferência, aqui é justamente esse estado em que eu passo dessa vida para o estado intermediário, que aí depois desse estado intermediário eu vou renascer num outro corpo, né? Numa outra encadernação, digamos assim. E a gente vai ver um pouquinho hoje o que que é esse estado intermediário em termos budistas. Mas antes da gente chegar em um pouco mais de detalhes sobre isso, quando alguém que pratica este ensinamento contrai uma doença, que certamente será fatal, a prática de sementes saudáveis consiste em oferecer todos os seus bens à maior fonte possível de mérito, como o guru ou as 3 joias. Aqui é a pessoa realmente dedicar todos os seus recursos, né? Não está dizendo literalmente para a pessoa sair doando tudo que ela tem e deixar os herdeiros sem nada ou algo do tipo, passando fome, mas é pensar não só em termos de recursos materiais aqui, mas como que tudo isso que me resta de vitalidade, como que eu possa então doar isso, esse tempo que me resta de vida, que é o bem mais precioso, a preciosa vida humana, para me dedicar ao Dharma, né? Então, voltar a minha vida para o Guru e para as 3 joias. Isso deve ser feito sem qualquer senso,
de apego. Então, de novo, aquela ideia do repúdio, do apego ao eu, né? Tentar, então, refrear esse tipo de apego. Se a pessoa já tem uma ciência, né? E, infelizmente, às vezes acontece, a pessoa ela já está num momento da vida em que ou ela foi acometida por algum mal, por algum tipo de doença, em que ela sabe que não há muito o que fazer. Então, é hora de, se possível, se ela tiver sanidade, né? Se não for uma doença que afete a sua saúde psicológica, mental, e se ela tiver um mínimo de energia física, então é hora de, na verdade, treinar ainda mais o Dharma, né? De buscar ainda mais o Dharma, de buscar ainda mais cultivar estados virtuosos, porque isso vai ajudar no processo da morte, no processo intermediário, até o próximo renascimento. Então aqui, a força da aspiração, ela consiste em oferecer os 7 ramos ao guru. Aqui ele já começou daquela quinta força. E as 3 joias e fazer preces fervorosas de aspiração, tais como conceda suas bênçãos para que durante o bardo, que é esse estado intermediário, e em todas as minhas vidas futuras, eu possa continuar a treinar a dupla bodhicitta. Então, aqui já pensando, né, que no futuro eu possa continuar a treinar. Então, eu já estou me preocupando aqui com o que virá depois. Todo, toda a literatura budista fala para a gente se preocupar com as nossas vidas futuras. Mas numa situação dessas, isso já se torna algo mais urgente e muito mais próximo, né? Porque a morte já está muito mais próxima, de uma forma muito mais tangível. Então, que durante o bardo, que durante as minhas vidas futuras, eu possa continuar focado na dupla bodhicitta, né? Que eu possa não perder essa atenção plena. E para não perder essa atenção plena, eu tenho que manter essa atenção plena agora. Eu tenho que cultivar essa dhyana agora. Se eu cultivo a plena atenção agora e estabilizo a minha mente nessa virtude, se eu estabilizo a minha mente em bodhicitta, então, quando eu morrer, eu vou estar pensando em bodhicitta, né? Eu vou pensar em bodhicitta, eu vou me focar em bodhicitta. E quando eu chegar no estado intermediário, de alguma forma o meu fluxo mental também estará ligado a bodhicitta, estará voltado para bodhicitta. Isso pode ajudar no processo, pode ser um bom guia nesse processo. Então, conceda suas bênçãos para que eu possa encontrar um guru que me ensine essa instrução nas minhas vidas futuras. Que é claro que essas preces aqui, elas são uma forma de eu tentar gerar mais convicção dentro de mim, né? Se eu não estou me dedicando ao Dharma de forma alguma, se eu não tenho bons pensamentos, se eu estou gerando apenas karma negativo, é óbvio que não adianta nada eu fazer esses tipos de preces. Mas a ideia, na verdade, é para reforçar a minha convicção, para reforçar o ímpeto, né? A aspiração aqui tendo esse propósito. E ele vai falar então da prática dos 7 ramos. Só recapitulando aqui essa prática dos 7 ramos, né? Que são esses 7 passos que a gente vê sendo sugeridos em vários textos, inclusive no Lamrim Chenmo, e cuja origem remonta, se eu não me engano, ao Avatamsaka Sutra, que são as 7 preces de Samantabhadra. Boa noite. Então, o primeiro é a prostração, né? O segundo é a oferenda. Depois temos a confissão. Então, aquela prostração que pode ser física, mas também pode ser uma prostração mental, né? Eu me prostrar mentalmente à linhagem, aos seres iluminados, aos bodhisattvas, a oferenda, né? O que que eu posso ofertar? Ofertar corpo, fala e mente para a prática do Dharma. A confissão, né? Ter essa sinceridade em relação às próprias ações não virtuosas. O regozijo, eu ter um senso de alegria, que num processo desses pode não ser tão fácil, mas buscar esse senso de alegria por ter tido acesso ao Dharma nesta vida.
por ter tido acesso ao Dharma e por ter as condições favoráveis para praticar o Dharma, sendo a primeira delas o fato de ser um ser humano, de estar num corpo humano. A quinta, implorar, solicitar aos Budas, implorar é meio exagerado, solicitar aos Budas que girem a roda do Dharma, né? Solicitar que o Dharma possa continuar a ser girado no futuro. É uma forma também que você está se mostrando, olha, eu estou aqui disponível para ajudar que isso aconteça, né? Pode contar comigo aí. Pode contar comigo que eu tô aqui. Eu tô querendo ver esse próximo giro da roda do Dharma. Eu tô aqui, hein? Tô disposto a trabalhar. E solicitar aos bodhisattvas que não entrem no Nirvana. Basicamente, solicitar às pessoas que, aos bodhisattvas, aos buscadores que estão avançando no caminho, que não troquem o Mahayana pelo Hinayana, pelo Theravada, que não troquem o voto do Bodhisattva de continuar a renascer pelo benefício dos seres pela libertação individual do Theravada, do Hinayana. Então, continuar com o compromisso de auxiliar os seres, que também é uma forma de, na nossa mente, nós reforçarmos esse compromisso, esse ideal dentro de nós. Um Bodhisattva que já alcançou um estado elevado, é claro que ele não vai trocar. Né? É óbvio que um Maitreya não vai trocar de caminho. Né? Não é essa a questão aqui. Né? Não é porque, fulano lá, o Zé das Couves lá pediu para eu não trocar de caminho, então não vou mais trocar, né? Eu já ia deixar a humanidade de lado, mas como me pediram, eu vou continuar ajudando. Obviamente não é assim que funciona a mente de um Bodhisattva. Isso, na verdade, diz respeito a nós, esses sete ramos aqui, e a gente tem sempre que lembrar isso, essas oferendas no budismo, você pedir coisas, fazer aspirações, isso diz respeito a nós e não aos Budas e Bodhisattvas. Isso diz respeito ao tipo de estado mental que estamos tentando cultivar dentro de nós. Tipos de de estados mentais que incluem a compaixão, que incluem a bondade amorosa, que incluem a equanimidade, nós nos colocando no mesmo patamar dos outros, a empatia e que inclui a humildade acima de tudo. Né? Eu me prostrar é um ato de humildade, é um ato que eu tô controlando aqui o meu eu, né? Não, peraí, eu. Agora você vai, prostre-se diante do Dharma, porque o Dharma vai te colocar no controle, vai te colocar nas rédeas. Então se prostre diante do Dharma, porque o Dharma é muito maior do que você. Né? Isso é uma forma de cultivar um estado mental dentro de nós. Não é que esses seres querem que a gente se prostre diante deles. Para eles não faz a menor diferença. Não faz diferença nem se a gente acredita neles ou não. Eles não vão deixar de atuar em prol da humanidade e dos seres por causa disso. Mas como que, então, tudo isso vai realmente transformar a nossa mente? Como que cada um desses passos vai, de alguma forma, promover mudanças de atitudes mentais, verbais e mudanças também em relação às ações de corpo, né? Como que essas três portas das ações vão sendo purificadas. E no final, né, o sétimo ramo é a dedicação, né? Que é quando então se dedica os benefícios de, das nossas práticas, dos nossos estudos para todos os seres. De novo, reforçando esse ideal Mahayana, esse ideal do voto do Bodhisattva. E que também tem que ser algo sincero, senão vira só uma verborragia pro forma. E essa sessão ela é comumente recitada, né, como parte das preliminares para outras práticas, sejam práticas tântricas ou práticas meditativas comuns, né, em que é sugerido que a gente passe por cada um desses sete ramos antes de entrar numa prática de meditação propriamente dita. É uma sugestão, né, não é algo obrigatório. E às vezes a pessoa pode até se enrolar nela. Ops, eu pulei aqui uma parte, aí vou voltar para outra. Então vocês têm que ver como que dá para adaptar isso ou não nas práticas de vocês. Algum comentário até aqui?
A Irenice comentou no chat sobre o ímpeto, né? Talvez esse ímpeto possa nascer e se alimentar quando refletimos nas três contemplações, nas preliminares, e particularmente sobre a morte e impermanência, e sobre as provações do samsara. Sim, né? Como a gente vê no Lamrim Chenmo, né, essa sugestão de você refletir sobre a morte, sobre a iminência da morte. Aqui estamos falando justamente, né? Agora que a morte está, agora que ela chegou e ela se tornou um fato, o que fazemos? Né? Então, esse ímpeto, ele pode ficar ainda mais forte. E além, é claro, dos dois tipos de bodhicitta. E aqui, então, voltando, né, para esse contexto aqui, a força do repúdio consiste em pensar, e aqui é nesse contexto de alguém que agora está prestes a morrer, né? Pensamentos de autoapreço ou de apego ao eu me forçaram a sofrer no passado, e a menos que eu possa me livrar deles no futuro, eles continuarão a impedir a minha felicidade. Então, já pensando nas próximas vidas, mesmo que eu tenha valorizado este meu corpo, ainda assim ele sofre, porque eu estou doente, né? Que é nesse contexto da pessoa que foi acometida por uma doença fatal. Se eu refletir, não há nada no corpo ou na mente que possa ser apreendido como eu. Né? Se eu refletir aqui, esse corpo que está doente não é o eu. E essa mente também, ela não é o eu. Com essa compreensão, abandona-se o apego a si mesmo. Então aqui, esse apelo que se faz, né, aqui é um repúdio à avidya. Novamente, um repúdio ao apego ao eu. Então, buscar a compreensão do vazio, buscar shunya, né? De modo, então, que esse processo também seja um processo mais tranquilo. E não é um processo da maioria das pessoas, se a gente for pensar, né? Bom, eu não fui acometido por nenhuma doença fatal, então é fácil para eu falar, já que eu não estou nessa situação, né? Mas muitas vezes, quando as pessoas estão nessa situação, é quando aí que elas pensam, mas por que que isso está acontecendo comigo? Eu meditei, eu estudei, eu, né, assisti às palestras aqui, eu tentei praticar as paramitas, eu fui uma boa pessoa, né? Eu meditei em prol de bodhicitta e mesmo assim eu estou nesse estado. Então, de que adiantou? Não é assim como talvez a maioria das pessoas tenderia a pensar, porque a nossa mente ela é meio imediatista. Então a gente pensa, poxa, mas se eu estou praticando agora, desse jeito mais ou menos que eu estou praticando, isso já deveria ter me salvado desse tipo de situação. Só que o karma é uma coisa complexa, né? E muito pelo contrário, às vezes quando a pessoa intensifica a sua prática espiritual, aí que essas situações mais difíceis se apresentam mesmo, porque agora ela está preparada para isso, né? Porque houve um aceleramento do processo. O karma acelerou. E então agora ela vai ter que passar por essa situação. E aí ela pode transformar essa adversidade no caminho, como dizia lá o terceiro ponto. E pode aproveitar esse momento para meditar sobre o vazio. Ou como a gente viu na reunião passada, né, tentar tirar o foco de si mesma e pensar no sofrimento dos outros, como uma sugestão de meditação também, né, de que há outros em sofrimentos ainda piores que também precisam de ajuda, né, e que de qualquer forma esse ciclo ele não se encerra agora, por mais difícil e doloroso que possa ser. Alguém comentou aqui no chat, a prática não é para nós, comentou o Daniel, né? Na compaixão é para o outro. Então, como que vai se tirando esse foco do eu, né? E por isso que é importante tentar fazer isso quando a gente está bem saudável, principalmente para quando chegarem esses momentos difíceis e o adoecimento ele acontece, né? Faz parte da vida no samsara. A partir do momento que a gente nasce, a gente começa a entrar em decomposição, a gente começa a envelhecer e a morrer um pouquinho a cada dia, né? E desse processo faz parte o adoecimento. E é claro que tudo isso
acontece na dependência, acontece de acordo com o nosso karma. Então, é importante a gente tentar deixar a nossa mente forte, né? Deixar a nossa mente com resiliência o suficiente e com convicção o suficiente para que quando esses momentos cheguem, a gente esteja bem preparado. Até para que esse processo seja o mais harmônico dentro do possível. Para quando a gente chegar no estado intermediário, para que seja razoavelmente tranquilo e a gente já parta para a próxima vida, digamos assim, com as sementes bem alimentadas no nosso fluxo mental, com as boas sementes bem alimentadas. E a força do ímpeto, ela consiste, então, em cultivar repetidas vezes a forte intenção de treinar a dupla bodhicitta durante o bardo. Então, você gerar aquela intenção que durante o bardo você vai continuar a se focar em bodhicitta. Você não vai permitir que pensamentos ruins venham à sua mente, né? E o estado de bardo, pelo que a gente lê, ele é um estado que pode ser bastante tumultuado e turbulento. Até porque agora o fluxo mental ele tá solto, né? Ele não tá mais nesse corpo tão denso assim. Então os pensamentos eles podem vir de uma forma bastante descontrolada, né? E as experiências podem variar tanto de sonhos muito agradáveis quanto de pesadelos. E isso também tem a ver com o karma pregresso da pessoa. Mas então que a gente possa cultivar esse estado harmônico de uma mente voltada para o bodhicitta. Isso tem a ver com Shila também, né? Com a paramita da harmonia, para que quando a gente chegue nesse estado, a gente experiencie uma harmonia também. Então, a força da familiarização consiste em relembrar as maneiras pelas quais alguém treinou a dupla bodhicitta no passado. Então, é tentar não esquecer disso enquanto você estiver no bardo, né? Vai ser um problema depois, quando você renascer, porque aí você vai esquecer. E nasceu vai ter que passar por todo aquele estado, né? Vai ter que ser um feto, vai ter que ser um bebê, uma criança, um adolescente. O karma, ele devia ter alguma regra, né, para as pessoas poderem pular alguns desses estágios, mas não dá para pular. Então, a pessoa ela vai ter que passar por tudo isso, né? E infelizmente, a nossa os avanços da vida anterior, eles ficam esquecidos, eles podem ser depois reativados. Não exatamente a memória mais objetiva, né? Mas essas sementes kármicas, elas podem ser reativadas se nós as estimularmos, conforme o karma vai nos apresentar as oportunidades para isso. Mas o fato aqui, então, é que a gente tem que buscar esse tipo de familiarização agora, justamente para que no processo do bardo a mente continue bem assentada e bem estabilizada. Até que para que o processo de renascimento seja um processo também mais tranquilo, mais harmônico. A conduta específica, ela consiste em deitar-se sobre o lado direito. Aqui essa conduta é o que se fala sobre como você deve se deitar ao dormir, né? Mas é possível também na hora de morrer. É claro que nem todo mundo vai conseguir escolher a sua postura na hora de morrer. Mas então, a conduta específica, ela consiste em deitar-se sobre o lado direito, com a mão direita apoiando a bochecha direita. Com o dedo mínimo dessa mão, feche a narina direita e respire pela esquerda. Então, com amor e compaixão como preliminares, treine em dar e receber enquanto inspira e expira. Então, você se deita sobre o lado direito, com a mão direita apoiando a bochecha direita e o dedo mínimo, né, o dedo mínimo dessa mão, feche a narina direita e respire pela esquerda. E com amor e compaixão como preliminares, treinar nesse dar e receber enquanto inspira e respira. Isso é uma prática de pranayama, aqui que está sendo sugerida, né? Não é algo que a gente deve fazer assim sem muito preparo, porque a retenção do ar, principalmente quando a gente fecha uma narina e faz exercícios muito intensos de inspiração e respiração,
ela pode trazer muita energia para nós, né? Ela vai alimentando o corpo sutil, mas ela também vai alimentando estados mentais que, se tiverem estados mentais fora de controle, eles podem ficar ainda mais fora de controle. Então tem que tomar um pouco de cuidado aqui com esse tipo de prática, né? Mas é uma sugestão que ele dá para alguém que já está dedicado ao caminho e o que fazer quando já estiver então perto dessa hora da morte. Depois disso, considere que todos os fenômenos experienciados do samsara e projetados como qualificativos do nirvana, todas aquelas qualidades, né, que são coisas da linguagem, que são coisas do nosso mundo, dos fenômenos, que são coisas do samsara, que a gente projeta sobre o nirvana, e que os processos de nascimento e morte, da forma como nós os experienciamos, eles são meramente uma projeção mental, né? Nós experienciamos tudo isso de acordo com o filtro da nossa mente. Não é que eles não existam, mas a gente projeta uma série de coisas sobre esses processos. E devido ao poder das perturbações, a gente projeta uma série de percepções distorcidas sobre esses processos, né? Como, por exemplo, a ideia de que a morte é o fim de tudo. Então, entender que a nossa mente ela tende a distorcer as coisas, porque ela tem uma percepção limitada, ela está perturbada, ela não consegue ver para além desta vida, para além desses limites que nós estamos, nesse mundo fenomênico, nesse plano que nós estamos, e ela própria também carece de existência inerente. A própria mente, ela não é uma coisa separada, ela existe em ligação com as outras mentes. Ela existe em ligação com todas as coisas. Ela também existe na interdependência, né? Cada fluxo mental está ligado, eles estão ligados uns aos outros, né? Como todas as coisas que existem no mundo fenomênico. A mente também é um fenômeno, digamos assim. Então, ela também carece de existência separada. Ela também é vazia de separatividade. É mais uma meditação sobre o vazio aqui, sobre a interdependência. Então, buscar essa interdependência e descansar nesse estado de compreensão, sem se apegar a nada. Então, na hora da morte, buscar esse estado de compreensão, buscar se sentir como parte do todo, se sentir como o próprio todo, perceber essa interdependência inerente, voltar-se para Shunya. Assim, a pessoa morre enquanto combina os dois tipos de bodhicitta e medita sobre ambos, tanto sobre a intenção, né, quando ela deseja poder continuar atuando em prol dos outros seres em vidas futuras e a continuar a receber os ensinamentos Mahayana, mas também sobre o segundo tipo de bodhicitta, que é a bodhicitta última, quando ela se volta para a interdependência. Porque se voltando para a interdependência, então essa bodhicitta última também ela vem para o foco, né? É claro que aqui não quer dizer que ela alcançou essa bodhicitta última, né? Ninguém vai se tornar um bodhisattva na hora de morrer, e muito menos no estado intermediário. Ninguém se ilumina no estado intermediário. Você tem que estar encarnado num corpo físico. Senão não haveria por que ter de renascer, né? Bastava ficar no estado intermediário e ir lá alcançar a iluminação. Aí seria muito fácil. Não é assim que as coisas funcionam. Mas, de qualquer forma, é voltar a mente para esses dois tipos de bodhicitta, buscando aquele foco, aquela plena atenção sobre essas duas bodhicittas. Disse que, embora existam muitas instruções para o momento da morte, nenhuma é mais maravilhosa do que essa, né? Realmente voltar a mente para a bodhicitta e buscar e descansar nesse estado de compreensão, né? Nesse estado de compreensão em que nada tem existência inerente, nada tem existência separada, tudo é pura interdependência, tudo é o puro vazio. Então aqui termina esse quarto ponto Lojong, né? É um ponto curto, mas que ele é bem profundo quando a gente chega nessa parte, nessas instruções, né? Sobre o que
como aplicar a prática na hora da morte. E sobre esse estado intermediário, né, e como então manter a mente familiarizada para que quando ela chegue no estado intermediário, ela não perca esse foco, para que esse estado intermediário seja harmônico. Porque é dito nos textos tibetanos, né, quando a gente chega no estado intermediário, a gente, na verdade, na hora da morte, a gente vê toda a nossa vida. Aquela história de que a pessoa viu um filme da sua vida passando, na hora da morte, nos textos budistas, isso realmente é descrito. E se ela tiver muito mais cultivado, muito mais estados negativos e causado muito mal aos outros, ela vai sentir tudo isso naquela hora, né? E esse processo intermediário, ele pode ser um processo doloroso. E principalmente se for um fluxo mental, se for uma mente que talvez acabe num renascimento ruim, né? Uma mente que vai renascer no inferno, ou que vai renascer como um fantasma faminto, ou que vai renascer como um animal. Então, pode ser um processo muito doloroso, realmente. Mas para uma mente que está voltada para o Mahayana e gerando mérito, e que está se encaminhando para um renascimento numa vida humana, esse processo ele pode ser um processo, digamos assim, um pouco mais pacífico, né? Ele pode ser como um sonho, e um sonho razoavelmente agradável, ok, até que chega o momento do renascimento, né? Que é aquele momento, então, que ela realmente ela vai ser puxada, ela vai ser atraída por aquele pai e aquela mãe, então, e aí ela vai renascer, né? Ela vai ver aquele, naquele momento da concepção, ela entra naquele corpo da mãe, né? No momento da concepção, e a partir daquele momento ela passa já a iniciar o seu processo de renascimento que se conclui quando de fato o bebê renasce, né? O bebê vinga, o bebê nasce vivo, etc. O, o parto tem sucesso, porque muitas vezes não tem sucesso também. E aí vai ter que procurar de novo um outro corpo, um outro pai, uma outra mãe para conseguir renascer. Mas o Vasubandhu, sobre o estado intermediário, né? Que é até uma literatura mais indiana aqui, o Vasubandhu no Abhidharma Kosha, que é um importante texto da tradição Abhidharma e da escola Yogacara, lá do século IV da Índia, o que que ele fala sobre esse estado, né? A palavra bardo é uma palavra tibetana. Em sânscrito, a gente chama esse estado de Antarabhava. Então, que seria uma existência intermediária. É a mesma coisa. Existência intermediária, estado intermediário, bardo em tibetano ou Antarabhava em sânscrito. Então, Vasubandhu aqui ele vai dizer o que é um ser intermediário e uma existência intermediária. Na existência intermediária, no Antarabhava, que se insere entre a existência na morte e a existência no nascimento, né, no próximo nascimento, não tendo chegado ao local para onde deveria ir, não se pode dizer que nasceu, porque esse processo ele não é instantâneo, não é a pessoa morreu e de repente, pum, já está já tá lá renascendo num outro corpo, né? Já está lá no útero de uma mãe, alguma coisa assim. Entre a morte, isto é, os cinco escandas do momento da morte e o surgimento, isto é, os cinco escandas do momento do renascimento, encontra-se uma existência, essa existência intermediária, um corpo de cinco escandas. Porque esses cinco escandas que nós temos aqui, quando a gente morre, eles se desfazem. Corpo, a forma, não o corpo, a forma, né? Porque não é só o corpo. A forma, a sensação, as percepções, os samskaras e a consciência dual, esses skandhas, eles se separam, né? Eles não têm mais essa ligação. Porque essa forma que a gente usava, essa roupagem sarupa, ela é abandonada, o corpo começa a entrar em decomposição. E a gente já não tem mais aqueles mecanismos de sensação e percepção que nós tínhamos devido a esse corpo, né? Os órgãos, os sentidos, etc. Então, os samskaras,
eles vão partir para uma outra vida, né? No fluxo, o fluxo mental vai carregar essas tendências para uma outra vida, essas sementes kármicas. E nesse estado intermediário é como é um outro corpo, de certa forma, que é assumido aqui, é um corpo intermediário. Ele até tá até entre aspas aqui, e estava entre aspas na tradução, né? Mas é um corpo de 5 eskandas que está ali, porque ele ainda vai ter aquele tipo de percepção, né? Eu vou falar mais sobre os 5 eskandas mais adiante, fazer uma revisão aqui, né? Mas então eu vou continuar tendo aquelas sensações que eu tinha na minha vida pregressa, no sentido de que eu vou sentir o toque, eu vou sentir, eu vou ver, eu vou ouvir, né? Então a sensação, a percepção das coisas, ela continua, né? E eu vou ter um tipo de forma, um outro tipo de forma, mais sutil aqui, nesse processo do bardo. Então, esse corpo de 5 eskandas é um corpo intermediário que se assume aqui. E que é aquele que depois vai para o lugar de renascimento. E aí, quando eu renasço, eu já renasço com esse outro corpo de 5 eskandas que foi gerado a partir do meu karma pregresso. Aquele anterior se desfez e um novo vai se refazendo nesse processo de bardo que tem a ver com esse karma, com o karma que eu gerei na vida anterior e outras vidas também, né? Porque o karma é complexo. E aí eu nasço naquele novo corpo com esses skandhas já latentes em mim, né? E é claro que conforme eu vou me desenvolvendo na próxima vida, eu vou gerar novas tendências e eu vou e esse meu corpo ele vai mudar ao longo da vida também, né? O corpo físico, porque aí deixa de ser algo sutil e já vai virar um corpo físico, mas que vai passar por muitas mudanças ao longo da vida. Quando a gente fala aqui do skandha da forma, propriamente dito, né? E aqui eu estou usando a forma no sentido do corpo, mas forma também não é só isso. Forma é inclusive as imagens que eu gero na minha mente. Isso também se refere às formas, né? Mas quando a gente fala nos 5 eskandas, ele tem muito a ver nesse contexto, né? Os 5 eskandas que nos dão um senso de eu, eles têm muito a ver com essa ideia do corpo. Então, ele vai para esse lugar. Essa existência entre dois reinos de renascimentos é chamada de existência intermediária. Então, esse período intermediário, e que na literatura budista é um período razoavelmente curto, inclusive, né, até o próximo renascimento. Que, lembrando que na literatura budista, esse próximo renascimento não necessariamente será como humano, a depender do karma. Pode ser como um deva, pode ser como um asura, pode ser como um fantasma faminto, pode ser como um animal, pode ser nas várias dimensões infernais, né, nos vários reinos infernais. Assim como se for como um deva, há diferentes classes de devas e reinos celestiais. Nos asuras, a mesma coisa, há diferentes classes, né? Ou então pode ser como o reino humano, que é o desejável, que é o reino em que é possível se libertar do samsara, que tem a constituição psicofísica adequada para isso. Então pode haver esse tipo de variação aqui, né? Que são todos reinos que fazem parte desse outro grande reino, né? De um reino maior, ou às vezes traduzido como mundo, o mundo do desejo, né? Em que todos nós, de alguma forma, estamos sendo conduzidos por esse poder do desejo, o poder de Kama, que se expressa de formas diferentes nesses reinos. Então, somos todos, de certa forma, afligidos por esse poder, aprisionados por esse poder, devido a um outro poder, que é o poder da ignorância, o poder de avidya, o poder da separatividade. Então, essa existência, ela é rápida e depois a pessoa parte para uma outra vida. E no outro texto Abhidharma, no Abhidharma Mahavibhasha Shastra, um texto até, se eu não me engano, talvez até anterior, eu acho, acredito que sim, que seja anterior ao texto Yogacara, não, com certeza ele é um texto anterior ao texto da escola Yogacara, ele está no contexto da escola Sarvastivada. É dito que o ser intermediário, que assim faz a passagem de uma existência a outra, é formado, como todo ser vivo,
pelos cinco agregados, pelos skandhas. Então, há skandhas no estado intermediário também. Há agregados aqui no estado intermediário, né? Mas não são aqueles mesmos, exatamente os mesmos da vida anterior, porque o mais óbvio de todos, que é o corpo, foi deixado de lado. E os próprios samskaras também, eles passam por uma reconstituição, né? Mas os samskaras são um agregado que estão toda hora se reconstituindo, porque toda hora a gente está gerando karma. Mas, de qualquer forma, a sua existência ela é demonstrada pelo fato de não poder haver qualquer descontinuidade. A existência desse ser intermediário, desse estado intermediário, Antarabhava ou Bardo, ela é demonstrada pelo fato de não haver uma descontinuidade no tempo e no espaço entre o lugar e o momento da morte e o lugar e o momento do renascimento, no sentido de que há uma continuidade. Então, a pessoa, ela morre e esse processo, ele continua, né? Não tem uma quebra desse processo, em que de repente ela não vai mais renascer. Se ela está no samsara, ela vai passar por tudo isso. E o lugar e o momento do renascimento. Então, morreu num ponto, passa por um estado intermediário, vai renascer num outro ponto, né? Estamos todos sujeitos aqui às limitações de tempo e espaço. E, portanto, é necessário que essas duas existências, a minha existência passada e a minha existência futura, estejam ligadas no tempo e no espaço por um estágio intermediário, né? Um estágio que ele é necessário até o momento do próximo nascimento, né? Até aquele momento que se torna propício, que o karma vai tornar aquilo propício para que haja aquele próximo nascimento. E como eu falei, no budismo a coisa, até a questão do nascimento, ela nem sempre vai ser simples, porque você, por vínculos kármicos, de repente você é empurrado para nascer numa determinada família, mas por algum motivo aquele feto não vinga, né? Pode ter um aborto espontâneo, ou o bebê vem natimorto, alguma coisa assim, dá um problema. E aí ele vai ter que procurar um outro, né? Às vezes acaba sendo uma coisa quase tentativa e erro mesmo, né? Não é uma coisa tão poética quanto talvez nas tradições ocidentais, reencarnacionistas, pareça ser, né? Uma coisa mais poética e uma coisa quase do tipo eu escolhi e, e tudo mais. Não, no budismo é uma coisa muito também ligada às nossas próprias atrações e repulsões, né? E o próprio poder do karma que vai nos empurrar numa direção ou noutra. Exceto quando a pessoa vai avançando no caminho espiritual e aí ela começa a ter mais agência, mais autonomia sobre esse processo, que é o caso dos bodhisattvas. Eles sim têm uma autonomia sobre, sobre esse processo, né? No sentido de poder escolher onde renascer e tudo mais, né? Então, e eu vi que muitas perguntas foram geradas aqui. Eu imaginei que hoje tínhamos menos slides, porque esse quarto ponto Lojong, ele é mais curto, mas eu imaginei que o tema nos traria muitas perguntas aqui, né? Então, os cinco skandhas tem vídeos no canal sobre isso, né? Eu não vou me aprofundar muito sobre isso, porque senão a gente vai até se perder do foco aqui, que é essa questão do bardo, do estado intermediário. Mas os cinco skandhas, eles são aquilo que dão esse senso de eu a nós, basicamente. O senso de eu, ele surge na dependência desses cinco skandhas, que é a forma como eu me relaciono com o mundo. Então, eu tenho essa forma, que é Rupa, que é o primeiro skandha, né? Essa forma aqui, esse corpo que tem órgãos, etc. Tem olhos, tem mãos que tocam, nariz que cheira e tudo mais, né? Um ouvido que ouve e blá blá blá. E então eu tenho isso. E as outras coisas também têm isso, né? Porque forma, em termos budistas, é tudo que é forma é visível. Eu olho para o céu, eu vejo uma nuvem, aquilo é uma forma. Eu vejo o céu azul, aquilo é uma forma. Então, o que eu vejo, o que eu toco, eu estou me relacionando com essas formas, há um contato aqui. E por meio desse contato, vem um outro escândalo agregado, que é a sensação. E da minha sensação com as coisas vem a percepção. Eu percebo
que é isso, né? Eu toco numa coisa e eu percebo que ela é áspera. Ou eu toco numa outra superfície e eu percebo que ela é lisa, né? Eu toco no fogo, ele me queima, ele é quente. Eu toco no gelo, ele também me queima, mas ele é frio. Enfim, mas eu toco na água, né? E já é algo que refresca. Mas então, a partir dessa, eu vou tendo sensações e a partir disso eu vou percebendo que, isso aqui me faz bem, isso aqui me faz mal, isso aqui é meu, isso não é meu. Eu quero isso para mim, eu não quero isso para mim. Isso me ameaça, isso é bom para mim, né? Vão surgindo essas percepções que vão se tornando tendências, tendências dentro de nós, né? Que são essas tendências que nós geramos, os chamados samskaras, que a gente carrega vida após vida, que são esses vínculos que nós geramos com as coisas e com as pessoas também, conforme a gente cataloga as pessoas e vai desenvolvendo diferentes tipos de relações com essas pessoas. E a partir dos samskaras, a gente vai. O samskara pode ser traduzido como tendência, como formação, né? A gente vai formando a nossa forma de se perceber no mundo, nessa relação com as coisas, nessa relação com os outros. E tudo isso é mediado pela nossa consciência sujeito-objeto, por essa vidinana, a nossa consciência dual, que se expressa por meio de 6 sentidos. Os 5 sentidos usuais, né? Visão, tato, paladar, olfato, audição e então, não sei se eu esqueci algum, acho que eu falei aqui os 5. E também o 6º sentido, que é o pensamento, que é manas, é o órgão mental, né? Esse órgão mental que discrimina as coisas, que pensa, né? O pensamento que traduz as coisas. Então, esses 5 agregados, a consciência dual, mais esses outros 4 agregados, forma, sensação, percepção, tendências, eles são a base para isso que a gente identifica em nós como sendo esse senso arraigado de um eu separado, né? Que é aquela coisa, eu percebi tal coisa, eu vi tal coisa, eu pensei tal coisa, e não foi você, fui eu. Porque esses agregados aqui estão funcionando, né? É um mecanismo cognitivo de percepção do mundo, de entendimento do mundo. Só que devido ao poder da ignorância, a gente esquece que eles são veículos, que eles são instrumentos, e a gente acaba achando que eles são tudo que existe e acaba achando então que essa separatividade, ela é a única forma de existir no mundo e é a única existência que é possível, né? Então a gente cai nessa visão de separatividade, de dualidade, de não perceber que há algo para além disso e por isso a gente sofre e gera sofrimento aos outros. A gente se apega a esse senso de eu, que na verdade ele é um senso ilusório, né? Porque ele surge na dependência desses agregados, mas a gente sente uma concretude muito forte porque não percebemos o que está além de tudo isso, né? Não percebemos todo o processo que faz com que ele surja e toda a interdependência profunda. A gente realmente confundiu um instrumento com, digamos assim, com quem segura o instrumento de certa forma, né? O eu, ele é um instrumento para nós, mas a gente não consegue ver além desse instrumento. Mas tem vídeos também no canal sobre os 5 agregados e a gente estudou alguns capítulos que falavam disso. Acho que até dá para procurar pelo título. A Vânia perguntou o que seria um fantasma faminto, e essa é uma boa pergunta, porque os textos budistas falam disso, textos indianos também. Seriam classes de seres que sofrem bastante, né, e que perambulam por aí. E muito pouco é explicado sobre eles, principalmente em textos que chegam ao Ocidente. Mas o que eu já vi que eu acho bem interessante, principalmente para quem estuda outras literaturas esotéricas, teosóficas, etc., é que muitas vezes esses fantasmas famintos se referem a pessoas que têm algum tipo de morte súbita, uma ruptura muito grande, né? Aquela morte que vem de uma forma muito pesada e inesperada, mas elas tinham um apego muito forte pelo mundo, né? E um apego doentio aqui que eu falo, não é o nosso apego normal. E por isso elas perambulam por aí tentando vampirizar os outros, né? Sugar a energia alheia dos outros e eles são representados como seres que sofrem muito, porque eles precisam de um alimento, mas é um alimento que lhes faz mal. Então,
Eles são quase como uma representação simbólica daqueles estados de pessoas que têm um vício, sei lá, numa droga, que as destrói, mas ao mesmo tempo elas não conseguem largar essa droga, né? Então, o fantasma faminto, ele seria isso. O Pedro perguntou por que somente os humanos podem se libertar do samsara. Não, eles não têm, porque os devas e asuras, né, eles não têm uma forma própria de libertação. Eles têm um caminho deles ali, né, estão no seu próprio processo, mas não é isso que a gente chama de libertação do samsara, porque eles não têm uma mente concreta. Manas, que essa mente concreta ela é necessária para que a gente discrimine o mundo e para que a gente então desperte a sabedoria, né? É necessário ter esse poder, que é um poder que pode nos aprisionar se a gente usar mal essa mente, mas é esse poder também que, como eu falei, é o que nos leva para a meditação analítica, é o que nos leva para cultivar a sabedoria. E é esse poder, então, que vai fazer com que a gente separe o joio do trigo e com que a gente entenda, então, a verdadeira natureza da realidade, né? Então, eles têm essa limitação de não conseguirem cultivar e desenvolver a sabedoria no mesmo nível que um ser humano, embora haja devas muito elevados, né? Eu acho que eles nem iam querer se libertar do samsara, porque eles vivem, às vezes, em estados de tanta benesse que para eles nem tem porquê querer se libertar. E há reinos, né, celestiais muito elevados também. E eles podem cooperar com seres humanos, né? Os, os devas mais elevados, devas que atuam no campo da saúde, que ajudam em ritos de cura, etc. Então, mas eles estão no caminho do seu próprio reino, né? Não são como, não têm o mesmo processo dos seres humanos. Sim, Pedro. O karma, de certa forma, ele torna a existência predeterminada, sim. Mas a gente pode mudar, né? Ele é predeterminado entre aspas, mas não existe liberdade total enquanto houver karma. Enquanto estivermos sob o júdice, sob júdice do karma. Nem sei se usei o termo certo aqui jurídico, mas essa ideia de livre-arbítrio total, isso é uma lenda, né? A gente tem um poder de escolha, mas é uma liberdade cerceada, né? A gente não pode controlar tudo, mas a gente pode decidir como reagir e como agir a partir do que a gente sofre, a partir do karma que, que nos vem, né? A gente tem sempre uma escolha de ir numa direção ou noutra, e isso vai diferenciar qual vai ser o resultado aí, né? Eu posso, sei lá, eu posso escolher estudar, eu posso escolher só ficar vendo TV, digamos assim, um exemplo bem básico. E a pessoa vai colher o resultado disso depois, né? Ela teve alguma escolha nesse sentido, mas a gente não tem uma escolha absoluta sobre tudo. Por exemplo, esse caso, esse exemplo que ele dá, né? A pessoa cometida por uma doença fatal. Isso foi o karma em ação, né? Ela não teve escolha sobre isso. Como ela vai lidar com isso, aí sim vai depender da escolha dela. Se ela vai buscar um tratamento que diminua o seu sofrimento, se ela vai se dedicar mais ao Dharma, ou se ela vai, né, cair no hedonismo, sei lá. Isso tudo aí já vai ser escolha dela e vai gerar mais karma para o futuro, né? Cada pensamento, fala e ação que a gente tem está gerando algum tipo de karma. Então, tem um trecho do Diário do Geoffrey Hodgson, agora saindo do campo budista, indo para um campo mais teosófico. Tem um trecho no Diário do Geoffrey Hodgson que é dito algo nesse sentido, né? Que é o grande. Esse é o grande paradoxo, e que todo buscador deve entender esse paradoxo, que, de certa forma, tudo já é predeterminado, já está escrito, mas também, de certa forma, nós sempre temos uma escolha, sempre temos algum nível de liberdade para atuar dentro disso que, né, já nos foi dado. E em relação até o momento da morte, sim, os textos budistas falam que todo mundo já nasce com, digamos assim, um tempo de vida limitado, porque isso depende do karma passado, inclusive. A questão é que a gente pode reduzir esse tempo ainda mais. Dependendo do nosso estilo de vida, né? Eu posso nascer com potencial para viver até os 70 anos. Mas se eu pular da janela hoje, eu
eu não respeitei esse potencial, né? Então, mas da mesma forma também, se a pessoa tiver uma dedicação espiritual, se ela tiver uma grande dedicação e for muito saudável, etc., é claro que isso também pode ser prolongado um pouquinho, né? Mas, a grosso modo, uma pessoa normal, vivendo a sua vida normal, seguindo apenas o fluxo da vida, né? Seguindo apenas o ritmo, a inércia, ela já nasce com um tempo de vida pré-determinado e, em geral, ela vai partir naquele tempo pré-determinado. A Ismênia fez uma pergunta interessante, se o budismo admite o Devachan. Ah, a palavra Devachan, né, ela é uma palavra que acho que ela até aparece em textos budistas, se eu não me engano. Porque ela é uma palavra que é associada também às vezes a Sukhavati, né? O budismo fala das terras puras. Eu acredito que sim, o budismo ele admite o Devachan se a gente pensar nesse estado intermediário quando ele é experienciado de uma forma auspiciosa. Mas a gente também tem as chamadas terras puras, que podem ser acessadas por alguém que já está no nível espiritual mais avançado, e a pessoa então ela consegue renascer nessas terras puras, que aí já seriam terras acessíveis, né? Planos acessíveis a bodhisattvas, que na tradição gnóstica também se fala disso, né? A terra da luz de Mani. E, e tem o Sukhavati Sutra, que é o Sutra da Terra Pura de Amitabha, né? Que fala bastante dessa terra pura, que do ponto de vista do budismo Mahayana, indiano, tibetano, é algo acessível por aqueles realmente que tiveram uma vida de profundas práticas e dedicação ao Dharma, e não é para a pessoa ficar lá para sempre, claro, né? Assim como no caso também do Devachan teosófico, a pessoa fica um tempo e depois ela tem que renascer para continuar a auxiliar os outros seres. Senão, não estaria de acordo com o voto Mahayana. A Irenice comentou aqui também, né? Só o fato de estarmos estudando os 7 pontos Lojong e ter o ímpeto de praticar, obviamente, nossas tendências negativas serão atenuadas e até mudadas, a depender da força que seja imposta nessa transmutação da mente. Exato, assim. E isso também já vai criando repercussões kármicas, né? Isso também já vai mudando muitas da forma como a gente vai lidar com o nosso karma, né? Embora o karma pregresso ele não pode ser deletado, mas a forma como a gente vai lidar com ele vai ser diferente se a gente estiver treinando nos 7 pontos Lojong, no Dharma, etc. A Silvana comentou, pelo que entendi, o processo da morte, quando vivenciado de forma consciente, é muito solitário. É quando devemos nos recolher de problemas, amigos, familiares, é isso? Não necessariamente nos recolher dos outros, né? Mas buscar realmente cultivar um bom estado mental, né? Tem monges que entram em meditação, vão fazer retiros, mas não que precisa se afastar dos outros. Muito pelo contrário, pode ser aquele momento que você até vai ter que dar apoio aos outros, né? Ajudar os outros que estão sofrendo também com a partida da pessoa, né? Então, não necessariamente se afastar, né, mas buscar esse recolhimento interno, independente de estar na presença dos outros ou não, buscar essa atitude mental, né? O mais importante aqui é a atitude mental e não morrer sozinho, nem nada disso, né? Até porque na tradição tibetana é comum que depois os familiares, os amigos, etc., depois da morte da pessoa, eles ainda aguardem 7 dias até a cremação, né? E 7 dias em que haverá cânticos, mantras, né? Haverá homenagens àquela pessoa e mantras para, digamos assim, mandar boas vibrações para aquela pessoa também enquanto ela atravessa esse processo, né? Tentar mandar a energia para aquela pessoa, mostrar que ela não está sozinha naquele processo, que ela é bem querida e que quem ficou também está com pensamentos elevados, né? Então, dar esse apoio, na verdade, é muito bom e é muito importante, e há mantras e práticas voltados para isso. O Pedro fez uma pergunta interessante: se um Bodhisattva pode auxiliar a humanidade sem renascer, ficando somente nessas terras puras.
O voto do Bodhisattva, ele impulsiona esse tipo de renascimento, né? Só que é dito realmente que alguns desses Bodhisattvas ou Mahatmas, eles podem sim ficar atuando durante alguns longos períodos nessas terras puras, né? Até o momento que eles tenham que renascer. Então, porque como, né, digamos assim, cada um vai ter, de certa forma, a sua função, né, o seu trabalho a fazer, e alguns talvez tenham que realmente ficar coordenando trabalhos no mundo invisível, digamos assim, né, trabalhos no mundo sutil, né, e também ensinar aqueles outros bodhisattvas que ainda não estão tão avançados e tudo mais. Então, não necessariamente todos vão renascer a todo momento, né? Alguns podem passar períodos mais recolhidos nessas terras puras, mas que ainda assim não deixam de atuar e não deixam, inclusive, de acessar os seres que estão aqui, né? De outras formas, no sonho, de formas mais sutis. O Bodhisattva pode escolher nascer em um inferno, no mundo dos fantasmas, para auxiliar os que sofrem nessas regiões? Outra pergunta interessante, porque isso é dito em textos budistas, né? Que o Bodhisattva é aquele que está disposto a renascer no inferno para auxiliar os seres, mas na prática não é algo que é realmente falado literalmente nos textos, assim, que o Bodhisattva vai lá renascer nesses lugares, porque são lugares, são reinos em que a vibração ela é muito pesada para um Bodhisattva conseguir renascer neles, né? E que realmente seria muito complicado tentar auxiliar os seres nesses reinos. Por isso que o ideal é se manter no reino humano, né? E no reino animal, um Bodhisattva não vai ter muito o que fazer, né? Ele vai renascer como animal. O que que ele vai poder fazer? Ele não vai falar, ele não vai poder dar ensinamentos. Os animais não têm capacidade de meditar, etc. Então, por isso que eles vão renascer como humanos, né? Outras tradições, aí já vai para literatura teosófica, né, para trabalhos que vão falar sobre a questão angélica e tal, dizem que bodhisattvas podem assumir corpos angélicos. E a gente vê no budismo, às vezes, né, deidades representando bodhisattvas. Então, bodhisattvas possivelmente aparecendo como deidades para as pessoas, mas na verdade são bodhisattvas. Então, assumir esse tipo de corpo angélico, isso talvez seja possível também, né? Mas muitas dessas coisas são mistérios. Sim, eu tô falando de devas mesmo, né? Anjos, devas aqui como usando como sinônimos, realmente. E lembrando que há várias classes, né? Seja o nome que a gente dá, anjo, deva, anjos, devas, deuses, né? Seja lá a tradução que a gente usa, há várias classes, vários reinos, etc. Então, pessoal, o assunto até que rendeu no final, né? Mas vamos continuar esse assunto mais adiante. E, e aí a gente, é, talvez até possa ser um assunto para o futuro. Eu tô meio enrolado até maio, mas pós-maio, né? A gente se aprofundar mais nessas questões, tanto desses reinos, que é algo que eu tô devendo para vocês já há muito tempo. Mas também essas questões do bardo, dos estados intermediários, né? Agora não tem como a gente fazer isso, porque o nosso foco aqui são 7 pontos Lojong. Hoje eu trouxe apenas uma palhinha desse assunto, porque o texto tratou desse assunto. Mas aí na próxima reunião a gente vai ver o quinto ponto Lojong. Deixa eu ver aqui qual é o quinto ponto. A medida do treinamento mental. Então, na próxima a gente vê a medida do treinamento mental e até, até a próxima quarta-feira, então.